Hã? Ah, tá. Então, vê aí. Boa noite. Estou começando essa live hoje aqui no YouTube. E meu nome é Ildete Soares. Se tiver alguém que não me conhece ainda, sou mentora e acompanho mulheres no período da menopausa. Hoje nós vamos falar, né, um pouco dessa fase da vida da mulher aqui. Esta live hoje a gente vai falar sobre metabolismo travado. E como eu já ajudei várias mulheres e também passei por esse processo, né, nesse período da menopausa, onde o nosso corpo ele reclama por cuidados, né? E é uma fase que nós mulheres, a maioria das mulheres, sente o corpo pedindo, pedindo socorro, né? E é nesse período que a gente necessita olhar para nós mesmas e perceber esta necessidade do nosso corpo. E o corpo, olhar o corpo como um todo, né? Que a mulher que já viveu uma vida desde da sua infância, né? Muitas foram mães, enfim, está numa idade, no auge da maturidade. E quando chega nesta fase da nossa vida, a gente começa, o nosso corpo começa a gritar, porque ele está necessitando de cuidados, de olhar para nós mesmas e nos perceber. E muitas vezes o corpo grita. Qual que é a fala, né, do nosso corpo? Às vezes é em forma de a gente sente doença, cansaço, os calorões da menopausa, né, chamado calorões da menopausa ou fogachos, a menopausa. Por que será que a mulher, quando chega nesta fase da vida, ela sente a diferença no corpo? Muitas vezes ela se sente uma pessoa invisível, porque ela está sentindo e não sabe por quê, ou às vezes até suspeita por que está sentindo, mas muitas vezes não sabe como resolver essas situações no seu corpo. E isso, para muitas das mulheres, elas sofrem em silêncio, porque muitas vezes é colocado como uma coisa normal, isso é normal da idade, isso não é doença, isso passa assim mesmo, e não é tanto assim. Eu quero aqui nessa noite falar para vocês, mulheres, que não é para a gente ignorar isso na nossa vida. Por quê? O nosso corpo, como qualquer outra, vamos dizer assim, vamos comparar, né? O corpo nosso como essa casa. Uma casa onde foi habitada e é habitada por muitos anos. Enfrentou muitas tempestades, muito sol, com o desgaste do tempo,
a casa necessita, de vez em quando, a gente fazer uma reforma na casa. Pintar sua casa, consertar as coisas que vai deteriorando ao longo do tempo, do uso, né? Isso a gente, eu chamo vocês para a gente olhar essa imagem, né, metafórica de uma casa. Mas, essa metáfora da casa, vamos imaginar que na casa, a gente viver numa casa há muitos anos, tem necessidade de reparo. Assim também é a nossa vida. Se a casa ela pode ser forte do jeito que for, mas com o longo do tempo, ela necessita de cuidados de reparo, para ela manter, né, linda, forte, habitável, né? Vamos dizer assim, confortável em todos os sentidos. A gente precisa estar cuidando. Assim também é o nosso corpo. O nosso corpo, com o passar dos anos, com a nossa vida, ele necessita de cuidado. E ele começa a pedir esses sintomas, muitas vezes, que a gente não sabe nem de onde vem, por que eu hoje amanheci, estou esquecendo tanto, estou como que não estou me reconhecendo, estou como desconectada da vida, eu não era assim, por que será que eu estou, né, numa situação, ou às vezes num cansaço, começo à noite o sono, não dormir direito. Enfim, são vários sintomas que o corpo está falando que está precisando de reparo, está precisando de cuidado. E mesmo que eu sou uma pessoa cuidadosa, numa alimentação cuidadosa, sempre cuidei do meu corpo, né, com atenção e tudo, mas quando o corpo vai chegando nesta hora, nesta faixa etária, às vezes você cuidava um aspecto, hoje em dia ele já não está respondendo mais daquela maneira. Você tem que cuidar de uma maneira diferente. Perdão, deu vontade de espirrar aqui. Então, esse corpo que necessita de cuidado e de um cuidado, vamos dizer assim, nessa faixa etária, de um cuidado diferenciado. Começando o quê? Ali a partir dos 35, 37 anos, né, que já passa a fase reprodutiva da mulher, ela começa a diminuir dois hormônios que é fundamental para essa sustentação, para essa energia do corpo, que é o estrogênio e o progesterona. Então, esses dois hormônios, eles ajudam a mulher a viver nessa fase com entusiasmo, com um metabolismo ágil, enfim, com ânimo, e ela vai aos poucos, sem perceber, nesta fase aí onde começa já, ela vai, sem perceber, perdão, aqui eu vou tomar uma aguinha. Ela vai, sem perceber, que o seu corpo começa a ficar diferente. Quando ela olha esse corpo, muitas, né, aumenta de peso,
alguma gordura localizada, geralmente no abdômen, nos braços, né, na região aqui do sutiã, enfim, a papada para muitas. Aí elas começam, puxa vida, eu sempre me cuidei e agora eu faço os mesmos cuidados, vou à academia, faço as minhas dietas e o meu corpo não está me obedecendo. Eu estou aumentando de peso, eu estou ficando com tanta vontade de comer doces, mais do que o comum, eu estou perdendo o sono demais à noite, e vai indo, e eu vou me sentindo diferente. Muitas mulheres, né, aqui no meu consultório, quando vem falar assim, eu não me conheço, eu não estou me reconhecendo mais. Estou tão diferente, parece que a vida está meio cinzenta, sei lá, não tenho gosto mais nem para sair ou para fazer alguma coisa. Não sei, parece que as coisas estão meio sem gosto, sem sabor. Esta questão hormonal é uma das coisas, né, um dos fatores que levam a mulher, na fase da menopausa, se sentir essa diferença e precisa ter atenção a esses cuidados. A questão hormonal vai desorganizando esta casa, vai aos poucos, vamos dizer assim, de maneira muito sutil, se deteriorando. E, ao longo da vida também, a maneira como a gente, né, se alimenta, se cuida, e muitas, não são todas, mas muitas mulheres, quando chega nesta fase, também tem a questão de mais, agrava também esse fator, a questão das vitaminas, dos sais minerais, teve uma alimentação muito pobre, muito frágil ao longo da vida. Chega nesta fase, aí começam, né, os desequilíbrios, por causa de falta de vitaminas, falta sais minerais, enfim, do nosso organismo. É uma das coisas também que o corpo começa a gritar. Isso vai como que o organismo, o corpo, se manifesta, né, vai manifestando através, se a gente não escutando esses sintomas, vai agravando. Outros sintomas, vamos dizer assim, outro fator que agrava esta fase da vida da mulher é a questão também da nossa, que vem da nossa alimentação e daquilo que a gente ingere e já come. Nós comíamos também muitas toxinas, né, tem muitos ali, a toxina, os venenos, vamos dizer, os conservantes, enfim, os industrializados, excessos de açúcar, de tanta coisa que a gente, na nossa alimentação, que a gente tem, que não é tão boa para a saúde, e a gente se alimenta, né? Nós vivemos, muitas vezes, em uma cultura que, às vezes, a alimentação da gente do dia a dia é muito pobre em verdadeiros nutrientes. E quando a gente chega nessa idade, com essa baixa hormonal, e a gente vai diminuindo um pouco esse metabolismo, vai se travando, ficando mais lento,
até o nosso corpo chegar no momento que trava mesmo. O nosso metabolismo fica travado. É como se tivesse os freios, uns 3 freios de mão no carro puxado ao mesmo tempo. A gente começa a viver num sistema de sobrevivência, né? E também um outro fator que eu não falei e que é muito importante, a gente vive o fator da estresse, né? Hoje em dia, nós, os seres humanos, vivemos num estresse muito forte. A gente, com os meios de comunicação, tem muito aprendizado, muita coisa, a vida ficou muito frenética, as pessoas têm muito conhecimento, mas, ao mesmo tempo, para processar isso e para... não dão conta, né? Muitas informações. Isso traz um estado como que o corpo de autoproteção, um estágio de como a gente fica direto em um estado de fuga, né? De tanta coisa que não dá conta, um estresse, e aí aumenta um outro hormônio nosso, que é o cortisol. Então, o metabolismo, esses freios, né? Costumo dizer, é a questão do cortisol, outro é a questão da desorganização, da decadência hormonal. Ou o outro sistema é a questão, né? Aí a hormonal, a questão da tireoide ali, né? Hormonal. E a questão da inflamação do nosso corpo. Isso tudo vai somando e o nosso corpo começa a viver num estado de sobrevivência. Ele vai viver, vamos dizer assim, com um estresse, e ele tem que sobreviver. Por isso, ele entende que tem que reservar essa gordura, trava o nosso metabolismo. Em vez do corpo usar, né, ou seria daqueles alimentos, a questão da caloria, pelo contrário, a gente costuma dizer que a ciência diz que é uma falta, essa gordura que se armazena no nosso corpo, é como o corpo inverte. Antes ele queimava a caloria, agora ele reserva as calorias ou as gorduras, né? E queima a massa muscular, aonde a gente vai perdendo, né, o excesso, às vezes, do líquido do corpo, vai retendo líquido pela inflamação, que essa gordura é como uma inflamação crônica no nosso corpo, né? Então, é importante a gente entender mais ou menos esse processo para a gente poder buscar ajuda. E a gente vê, muitas vezes, né, muitas mulheres, uma que elas se ignoram, elas mesmas, por questão cultural, é assim mesmo, vou aguentando, ajuda todo mundo e esquece de si. Outras vezes elas vão com essas queixas, né, por o nosso sistema, dependendo da mulher, do sistema onde ela vai, como ela consulta, os profissionais muitas vezes não têm tempo de parar para explicar, para ajudar as mulheres nessa fase. Muitas vezes nosso sistema passa, vai, faz o exame, a mulher fica
cada vez mais atrás de um exame, de uma consulta aqui, de outra ali, e os sintomas continuam e só vão agravando. Outras vezes, essas mulheres acham que o problema é delas, né? Tem que deixar de comer, sempre fez e está fazendo, é eu mesmo que não sei parar de comer doce. Não sabe que o excesso, né, da insulina no corpo, ela vai, o excesso do doce, a vontade de comer doce, porque está descontrolado os seus hormônios, né? Então, aí está um desequilíbrio hormonal. E muitas vezes a mulher liga isso com eu tenho muita vontade de comer doce, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer dieta. E a questão não é fazer dieta, né? Então, é importante a mulher conhecer o que está acontecendo com ela e saber que tem como consertar, como de maneira natural ela refazer e consertar a sua casa, pintar, reformar e viver, né, vamos dizer assim, com mais leveza, com mais protagonismo da sua própria saúde, através de uma vivência atenta do seu corpo e saber cuidar e orientar. Para esse processo, aqui estou eu. Estou acostumada, né, já fazer esse processo e a ajudar e acompanhar muitas mulheres nesse processo, e uma delas sou eu mesma. Isso que eu estou falando para vocês, eu passei na minha própria vida. Eu passei a experiência de ter uma barriga enorme, metabólica, de viver uma situação já com ser pré-diabética, ter gordura no fígado, a questão da artrite, artrose nas articulações, ter já problemas de saúde provocado e vindo desse descuidado do meu corpo. Meu corpo estava gritando. Artrite, artrose, né? O reumatismo, que as pessoas, muitos falam. Então, eu tinha muita dor no corpo, muita canseira, a questão do sono, os fogachos da menopausa. Então, pressão alta, enfim, tudo isso eu procurei, porque eu ia, fazia um exame aqui, fazia outro ali, cada vez melhorava, parece que melhorava uma coisa, controlei a pressão, quando pensei que não, estou com colesterol alto. Aí já veio para vir um remédio para o colesterol. Depois, já está pré-diabética. E eu não sabia o que eu ia fazer para poder sair. Não adiantava muitas vezes, né? Só evitar a vontade danada de comer doce. E sem falar no peso que eu ia engordando cada vez mais. Eu pensei, quando vi que estava com gordura no fígado, eu já tive problema muito sério do fígado, eu falei assim, não, eu tenho que buscar, eu tenho que melhorar a questão do meu fígado. Para quem não conhece, né, eu sou toda uma vida, eu vivi estudando também sobre as plantas, né? Eu sou terapeuta naturista, gosto muito da natureza, das plantas, e sei que a nossa saúde, ela está ligada
a natureza, e nós fazemos parte desta natureza. Aí eu comecei a estudar, a pesquisar mais para resolver o meu problema. E aí, com estudo, buscando, né? E eu consegui fazer um protocolo e resolver o meu problema. Assim, eu resolvi o meu problema da menopausa. Hoje eu digo para vocês, não tenho nenhuma dor, graças a Deus, acabou a questão do reumatismo, artrite, né? As inflamações do corpo. Emagreci quase 11 quilos. Não estava muito gorda, a questão era a barriga. Estava com a barriga enorme. Então, emagreci, desinflamei o meu corpo, melhorei a questão da pressão alta, não tomo mais nenhum remédio, graças a Deus, e mantenho a minha saúde através de uma alimentação equilibrada, de uma organização hormonal através da natureza, e é isso que eu quero passar aqui para muitas mulheres e falar que é possível de maneira natural a gente reformar a nossa casa e viver com mais alegria, com mais leveza, com saúde, né? Sem dor, porque ninguém merece, dia e noite, né? A questão do sono, enfim, é um processo. Não é toque de mágica, mas é um processo que vale a pena a gente melhorar e viver uma vida com alegria e com leveza. E é isso que eu quero para minhas companheiras, né? As mulheres que estão vivendo nesse período da menopausa. Eu falei, depois que eu passei por isso e consegui me melhorar, eu quero também trabalhar e ajudar muitas mulheres a passar por essa fase sem precisar sofrer. Você pode, desde os 37 a mais, já começar a fazer algum tratamento, né? Assim, no sentido naturalmente, já ir se organizando para você, quando chegar a sua 50, 53 anos, 55 anos, que já vai entrar, né, no período da menopausa dito, né? Que geralmente a menopausa mesmo é quando você fica 12 meses sem menstruar. Aí sim você entrou na menopausa, né? Mais de 12 meses. Até aí, antes, né? É o período que a gente fala o climatério. O climatério é antes da menopausa. É onde você vai ficar, menstrua, passa um mês, 2, 3, depois de novo. Ali, esta fase. Então, nesta fase, se a gente cuida bem nesta fase, evita muitos problemas. A gente pode evitar diabetes tipo 2, pode evitar isso, gordura no fígado, pressão alta, problemas de varizes, né, infarto, enfim, vários problemas de saúde a gente pode evitar se a gente olhar para o nosso corpo. E eu estou aqui, né? O meu trabalho é ajudar você, mulher, que queira passar por esse período sem essas turbulências. Organizar os seus hormônios de uma maneira natural
olhar a sua, né, a sua alimentação, não vale mais as dietas de antigamente, as de restrição, pelo contrário, comer e comer bem, saber que o seu corpo está precisando agora, para ele poder melhorar de dentro para fora. Eu costumo dizer de dentro para fora, a gente vai melhorando, porque o nosso corpo vai voltando o ritmo dele, né? É só a gente saber o que ele está precisando e ir colocando da maneira certa, correta, ele vai melhorando. E então a nossa live, né? A minha live aqui falando com vocês hoje, o objetivo é esse, é falar para vocês que você não precisa ficar sofrendo esse período da sua vida muitas vezes sem orientação, sem um acompanhamento adequado e sem solução. Que ela existe e para orientar, para acompanhar e para te acompanhar durante, né, este processo, e você assumir isso na sua vida de uma maneira natural, sem ficar adquirindo tantas doenças consideradas crônicas, né? A gente pode evitar isso. E se você já está com um quadro, já com algumas doenças, muitas delas podem melhorar depois que o seu corpo ir entrando no ritmo dele. Você pode ter, né? Então, nesta noite, eu queria falar isso para vocês, assim, de uma maneira bem simples, né? Bem, acho que fácil para entender, e dizer, o meu trabalho, se vocês querem viver uma menopausa tranquila, ou melhorar os sintomas que vocês já estão vivendo, podem contar comigo, é só entrar em contato, a gente pode estar acompanhando vocês nesse processo, com uma orientação e com um acompanhamento, tanto de uma maneira natural. Isso, não ignoramos a questão de vocês, né, poder já saber o que tem, acompanhamento, seguir as suas rotinas de algumas consultas, de exames, porque é muito importante que você seja a protagonista da sua saúde. E é melhor a gente prevenir, né, do que remediar. Então, vamos prevenir, vamos cuidar do nosso corpo, da nossa casa, em todos os sentidos, né? Porque às vezes a gente cuida tanto dos outros, ou já cuidou tanto dos outros, e esquece de si mesma. E aí esse cuidado, ele vai ficando, você cuidou tanto dos outros, cuida de ti mesma para que você seja, né, nesta fase da idade, mais leve para os outros que vai, né, chegar, não precisar tanto ser cuidada, ou às vezes deixada, né, porque
muitas vezes as mulheres, elas sofrem muito, costumou sofrer tanto a vida inteira e esquece tanto de si e sofre muito caladas. Não conta nada para ninguém, não quer ver o sintoma do corpo, pensa no outro o dia inteiro, faz tudo para os outros e esquecem de si mesmo. Cuidem da sua saúde para você fazer essas coisas para os outros, mas também ser, né? Poder viver, viver intensamente, viver sem dor, viver sem, né? Com a saúde boa, viver tranquila, em paz, saber para poder brincar com felicidade dos seus netos, ser aquele apoio, né, alegre em casa. Enfim, quando a gente está bem, pode todo mundo que está perto da gente estar bem. E quando a gente não está bem, também quem vive perto de nós também sofre, não se sente bem. Então, hoje, nesta live, fica o convite para todas as mulheres que estão vivendo nesta fase da menopausa e do antes, né? Do antes da menopausa e pós-menopausa, que está vivendo a questão aí do hormonal, do desequilíbrio, desse corpo travado, metabolismo travado. Aqui estou. Posso te ajudar nesta caminhada. Então, agora, eu quero agradecer, né, a cada uma de vocês que estão vendo ou que possam ver depois, né, esta live. Ela está só ao vivo. Se tiver alguém assistindo, quiser interagir aqui na live, pode escrever aqui no chat, né? A gente tiver aqui ao vivo comigo, as pessoas que convidei para estar assistindo esta live, aí vocês podem, se quiserem, mandar ali no chat, escrever aí no chat, tá bom? E eu acho que nesse momento eu já vou estar terminando, né, a nossa live, e eu espero que isso que foi passado aqui nesta live de hoje possam ajudar a esclarecer a muitas mulheres que podem estar passando por esta fase, muitas vezes, sem saber o que está acontecendo com elas. O corpo está gritando, mas ela não está entendendo, não está sabendo, está muito preocupada, está sofrendo, né, com esta situação, está correndo atrás de um exame de outro, e muitas vezes a gente fica, é uma experiência minha, né, eu ficava pensando, meu Deus, cada hora aparece uma coisa diferente, cada hora eu estou ficando pior, o que será que está acontecendo? Eu faço um exame, estou vendo que está acontecendo isso, vou melhorar isso, vou fazer outro exame, estou pior, e fui. Depois chegou uma hora, eu falei assim, não, vou ter que dar um jeito e olhar mais seriamente para a minha saúde, porque já tomei muitos remédios nesta vida, e não quero ficar o resto da vida em função de remédios. Claro que eu não sou contra, né, os remédios,
Eu sou contra a gente viver uma vida inteira em função de remédios, sendo que a gente poderia prevenir e curar algumas doenças, né, sem necessitar de tomar remédio para a vida inteira. Tem algumas doenças que são consideradas crônicas, você tem que tomar remédio a vida inteira. Por exemplo, né, na nossa medicina convencional, você tem que tomar a pressão, você tem que tomar remédio a vida inteira para pressão. Para diabetes, tem que tomar remédio a vida inteira para diabetes, dependendo do tipo né, do diabetes. Então, falo para vocês que, dependendo do problema, não precisa. Dá para você reverter o quadro. Isso eu falo de experiência própria. Eu reverti na minha vida alguns problemas de saúde. No caso da pré-diabetes, da gordura no fígado, né? A questão hormonal. E não é uma coisa só por um tempo, é toda uma outra, um cuidado que você vai manter de maneira natural para toda a sua vida. Né? Simples, sem medicamentos para a vida inteira. Então, eu quero por aqui, eu vou encerrando, né? A gente vai encerrando a nossa live,